Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelo Espírito de Abigmael. Bem-vindos todos vós, bem-vindos todos nós, bem-vindos todos os seres que aqui reinam entre nós, ou nós reinamos entre eles. Deste modo, traduzimos muito bem do que significa este encontro entre nós. Será que todos esses seres reinam entre vós, ou vós reinam entre todos esses seres, no quesito abençoado. Então, sempre a conotação de bem-vindos traduz-se caminhantes bem-vindos. Quer dizer que o que traduz-se de um ser para outro, de bem-vindo, bem-vindo a este recinto, bem-vindo a este lar, bem-vindo a esta proximidade, bem-vindo a este alento, bem-vindo, e que significa para todos nós este bem-vindo, que é onde condizente a natureza nossa, onde esteja, existe algo que está trazendo um bem-vindo, e na competência que existe daquilo que somos sustentados para estar, manifestar, caminhar, solfejar, ilustrar, intentar, traduzir, enfim, umas centenas de verbos, de que é para todos nós. E no condizente a este bem-vindo, podemos considerá-lo ou não, mas se considerá-lo, saiba, há um bem-vindo para nós, principalmente o bem-vindo do fundamento de que somos existenciais nesta vida e não por nós mesmos provocamos a vida, nem instalamos a vida, nem nos fazemos realizar a vida, não fazemos realizar as próprias aproximações, os próprios instintos, não fazemos realizar o que gorjeia entre nós, entre centenas de seres minúsculos, maiúsculos, visíveis e invisíveis. Quer dizer que este bem-vindo é um bem-vindo onisciente e onipresente. Um bem-vindo onisciente e onipresente significa algo que faz repetir a nossa possibilidade de existir, que faz a possibilidade de movimentar-nos e na quiescência, que faz parte da quinta essência de sermos da natureza espiritual, encarnados nesta terra. Ora, qual o contratempo? Qual a violação? O que poderia dizer do contrário disto? Que encarnados nesta terra é absoluto, e de que temos a visão de encarnados nesta terra é absoluto, que tudo que não reina, daquilo que nossos olhos não possam ver, do micro ao máximo, ao macro, já que existem mecanismos de olharmos em lentes especiais para o infinitamente micro e também para o infinitamente macro. Nossos olhos se multiplicam na medida deste grande mundo civilizatório que nos trouxe o proveito desta possibilidade de observarmos através de outros olhos. E de que elas se multiplicam, de que elas diminuem. E neste quesito há um teor milagroso. Então o que poderemos dizer que é um teor milagroso para nós? Que este teor do milagroso, podemos estar chocados pelo teor milagroso, ou
ou poderemos estar assentados neste milagroso, que podemos estar incorporados neste milagroso, ou podemos repetir a inhospitalidade disto, de que podemos repetir e fazer realizar nesta inhospitalidade, e que quando este bem-vindos vier, colocamos de lado e falamos, aguarde bem-vindos, sendo que este bem-vindo é aquilo que nos abraça e faz sermos esta possibilidade, todos nós. Por isto aqui reinamos. Se o bem-vindo é uma chave para todos nós, então lá fora, se quiserem tratar de algo deste portal, comecem do portal, comecem do fundamento, comecem do bem-vindo. Então o bem-vindo não é quando escolhemos do bem-vindo, porque nós escolhemos o bem-vindo ou o mal-vindo. O bem-vindo muito por vezes, muito por horas, muito talvez que seja, mas há um bem-vindo que é permanente, inexorável, permanente, é disto que aqui tratamos. Então quando recordar, vamos começar por bem-vindo. E podemos saber que este bem-vindo, por vezes tratamos dele, e de que houve um bem-vindo inexorável para todos nós, que faz dizer a voz daquilo que nos aguarda e nos faz realizar. Faz realizar, recordam? Então, talvez aqui seja de uma sala de aula para tratarmos dos mais simples possíveis, mais simplórios, simples possíveis, do abecedário mais simples possível de nossa residência como ser da natureza humana espiritual. É complicado ser da natureza humana espiritual, como entendemos dele? O que entende cada um de vós do que seja estar e ter da natureza humana espiritual? O que faz que precisemos, que provemos que seja provado todos os dias, todas as horas, de que somos este milagre de ser e estar como um ser da natureza humana e espiritual, que quer dizer, somos um dos feitios da criação, uma grandiosidade dos feitios da criação que está nesta órbita terrestre. E como encarnados estão com um organismo muito próprio para este terreno, tão adverso. E na propriedade do que estamos, temos este organismo físico que todos têm, e que é um organismo físico absolutamente provisório. Então, recordando do bem-vindo, do fundamento, de que estamos e somos profundamente provisórios num quesito, num aspecto. Mas se a relevância deste aspecto for total, somos apenas encarnados provisoriamente nesta terra, provisoriamente, nesse estado, nessa circunstância de manifestação, provisoriamente. Sendo assim que apenas somos provisórios, que sendo assim que este bem-vindo provisoriamente chega para nós, e de que este bem-vindo raramente tratamos dele, ou quase não tratamos dele. Então, quando adentram a manifestação que sois, de onde estiverem, e de que possa se aproximar, o bem-vindo existe. Bom, existe o bem-vindo dos elementos, bem-vindo água, bem-vindo fogo, bem-vindo terra. Então, destes elementos tão fundamentais do que possa coexistir em vosso organismo, de que como eles podem estar e ser bem-vindos. Então, se estiver com uma água bem próximo de vocês, de todos vós, então existir a sede, bem-vindo sede, bem-vindo água, bem-vinda esta possibilidade, bem-vinda esta mão que segura o copo.
Bem-vindo aquilo que se produziu para armazenar armazenar a água. Bem-vindo. Quer dizer que o bem-vindo é uma circunstância absoluta, mais do que tudo em vossos reinos. Bem-vindo vossas mãos, vossos pés. Bem-vindo esta possibilidade de algo mais do que milagroso, mais do que centenário, milenar. E estáis sentados nisto, respirando este ar de bilhões de anos. Respirando e tomando uma água de bilhões de anos. Quer dizer que antes desta amplitude, desta órbita, deste sistema solar, água, os elementos já existiam. Muito bem antes de tudo eles já existiram. E se esta água é proveniente para todos nós, nesta Terra, e simplesmente ela está ali, então ela tem que haver e estar extremamente bem-vinda. Já que sem esta possibilidade não haveria nenhuma possibilidade de todos nós aqui estarmos. Nenhuma. Se dessecarmos, desidratarmos todos vós, e todos nós, e este também, de todo este elemento água, o que sobraria? Porque precisaríamos realizar a obra, filhos desta vida existenciais, de trazer algo tão infinitamente pequeno que é tão infinitamente grande. Porque já deixamos deste bem-vindo há séculos. Porque em nossa vida não há bem-vindo. Porque aquilo que faz de nós não é bem-vindo, não está na circunstância do bem-vindo. Então, que tamanho em nós está o bem-vindo? Bem-vindo para quê? Para onde caminhamos e levamos aquilo que o bem-vindo nos faz? Para quê? Para onde? Quer dizer que estamos com o requinte máximo de todos os tesouros possíveis, em esquecimento profundo, porque parece que os tesouros estão por vir. Amanhã, ou depois de amanhã, o tesouro vai vir. Se o tesouro não é hoje, nunca será. E sempre estará por vir. Qual o tesouro que estará por vir? O que encandece em nós, o que encandece na nossa alma, de que está por vir algo, sendo que já estamos recheados de tesouros da própria existencial. Então poderiam tratar assim. Observa, então, que aquele miserável e necessitado que está com fome e com sede, sem abrigo, dormitando em algum lugar. Então poderia ser que para este, o próximo dia seria um papelão melhor, que seria um prato melhor de alimento, e que todos os elementos que o fazem existir também seria melhor, mas saibam, ele está aguardando para o próximo dia algum tipo de milagre, sendo que o próprio milagre é a sua própria existência. E o que faz realizar da sua própria existência a miserabilidade? Então podemos dizer que a miserabilidade está quando falta-nos algo que nos proteja, quando falta-nos algo que sustente o nosso organismo, seja água, seja o alimento e seja o que for, e que para o próximo dia poderia existir. Este é um tipo de miserabilidade, mas não é uma miserabilidade tão difícil de ser corrigida. A miserabilidade maior neste quesito é que, de verdade, algo impede que o queiram, já que se o quisessem, estariam. E esteriam. E no quesito disto, está todas as advertências de sobrevivência nesta terra. E todas as advertências de existência nesta terra estão na sobrevida de todos os seres antepassados, que precisariam tirar dos próprios músculos a capacidade disto. E no quesito disto, estamos num milagre imenso. Estamos num civilizatório que nos alcança de todo modo.
e de algum modo pode trazer isto que aqui tratamos. Então, vamos tratar de miserabilidade para dizer que estamos, assim, tratando de um bem-vindo, e de que este bem-vindo está a partir de que temos o abrigo, temos o alimento, e temos todos os elementos que nos fazem ser possíveis existenciais. Então, tenho certeza que todos aqui estão a partir disto. Quer dizer que a partir daquela miserabilidade que só faltava aquilo, que seria a partir, todos já têm. E se todos já têm há muito tempo que têm, então só podemos a partir do próximo dia requerer o quê? 2 vezes mais, 3 vezes mais, 4 vezes mais, 5 vezes mais. E podemos também querer e dar todas as justificativas deste bem-querer, deste bem-vindo, por tudo que tratamos, com todas as justificativas possíveis, das mais pérfidas, de que somos e refizemos e realizamos a vida de outrem nesta terra, e de que ele está nesta terra, já que fizemos e realizamos esta obra deste, jamais não realizaram nada. Vieram pelo milagre do que sois, e daquilo que é sustentado do que sois. Isto já tratamos. Então tratamos a deriva de um lado, a deriva de outro, apenas neste fundamento. Se perdemos este fundamento e perdemos o milagre existencial, perdemos todos eles. Não sobra nenhum, porque no quesito, depois da miserabilidade, do que possa se multiplicar não tem fim. E daquilo que se multiplica e que não tem fim, não tem fim. Ficamos miseráveis. Mas quando ficamos miseráveis, quando já multiplicamos por 1000, estamos miseráveis, então somos muito miseráveis mesmo. Miseráveis ao ponto de que o bem-vindo desapareceu. Somos donos da água do nosso organismo. Somos donos do calor que possa manifestar num grau, de que tudo possa funcionar em nosso organismo. Somos donos de tudo. Por querência de que somos, por querência do que entendemos que somos. Não seremos nem dono da água, porque a água que entra, sai, evapora-se, volta para o seu elemento com dignidade. O calor também. Então significa que o grande troféu que este pórtico, portal da edificação, pleito ecumênico da verdade, traz, é o beabá do milagre. Não o beabá daquele aquisitivo que pode ser um pouco maior amanhã. Talvez estejam alimentados por 3, 4, 5 dias. Não haveria nem o quesito de amanhã. Por 10 dias. Por 20 dias, por um mês. E todo o quesito, e todos os outros quesitos também. Estamos, porventura, por próximo bendito dia que vai ser amanhã. Então, repetindo, se não for agora, nunca será, porque não há modo de ser. Então vamos dizer assim, dentre todos que aqui estão, dentro do tempo desta vida, que há muita diferença de tempo desta vida. Quer dizer que no quesito que se for amanhã melhor, talvez este, que possibilita a nossa manifestação, esteja ganhando muito. Porque de muitos dias a mais que tem, já todo o quesito do outro dia que possa angariar, já foi angariado. Então está imensamente tomado de glória. Será que é assim? Que no próximo dia, então conta entre vós do que tamanho dentro do tempo, no aquisitivo dentro do tempo, que tem mais próximos dias. No próximo dia. Então, perguntem ao quesito de quem tem muitos outros dias e que aguarda o próximo dia, se ele está riquíssimo, muito longe de qualquer miséria. E o que faz deste dia milagroso? O fundamento.
Então, para Abigail, que se manifesta aqui agora, entre alguns seres da natureza humana e espiritual, como todos vós, que se manifestam dentro da possibilidade maior de compatibilidade de dons, apenas por isto. Não que exerça algo que esteja superior a isto ou aquilo, e nem que Abigail, como tem muitos e muitos dias, e muitos talvez séculos, esteja angariado de tantos próximos dias, que já esteja no reino dos céus, de tantos dias possíveis de amanhã. Se enganamos numa conta simples, está enganado todas as contas subsequentes. Se nos enganamos no modo da escrita, toda a outra escrita, e naquilo que possa ser acentuado, e naquilo que possa estar de um lado ou de outro, se colocamos ao inverso, tudo estará enganoso. Então, se um fundamento está perfeito, a frase está perfeita. Se a equação, do modo como ela é, desde que firmada como uma equação exata, ela é exata. Se multiplicarmos. Então, se errarmos o modo do fundamento, perdemos o fundamento. Então, há maquinário suficiente, que está no bolso de todos vós, que a partir do fundamento, regula tudo. Regula tudo que possa apertar o botão, e ela diz e traduz, pelo fundamento. Então, se exemplificado pelo fundamento, só podemos saber do bem-vindo, do milagre, do existencial pelo fundamento. Se trocarmos as peças e nos adiantarmos lá, e se o fundamento desaparecer, provavelmente a equação sempre será enganosa. Então, de que tamanho? Os seres da natureza espiritual pequeninos, que vieram através de vós ou que virão, seja o que for, estão de princípio muito longe do fundamento da sua própria existência. Então, se tratamos de fundamento, e o fundamento exatamente prodigalizado dentro do fundamento, para o fundamento, significa que vamos caminhando dentro de uma equação que provavelmente será igual a algo. Se dentro da nossa simpatia ou antipatia particular podemos entender dos fundamentos, provavelmente estaremos enganados. E isto é muito simples. Isto não é penoso. Isto não é nada do que possa ser um atributo de cansaço. É um fundamento. E desde que Abigail está tratando, e todos que aqui vêm tratam de fundamento, e tratar de fundamento, precisamos estar no fundamento. De outra forma, tratar de fundamento, com tantos tratados de conhecimentos científicos, filosóficos, espirituais, antropológicos, poderíamos tratar à frente. Poderíamos dizer que daqui a 10 décadas já estaria inventado um avião superior que daria 10 voltas ao mesmo tempo em si mesmo, e estaria um aglomerado de enganosos dentro dele daqui a 50 anos. Não precisaríamos nem nada para se locomover. Algo nos pegaria e nos levaria para todos os cantos desta terra instantaneamente. E instantaneamente estaríamos no outro continente. Instantaneamente estaríamos numa mesa comendo. Instantaneamente estaríamos numa cama, em outro continente, dormindo. Raivosos, cansados. Um cansaço extremo para
Não quero mais. Porque é muita mesa para eu comer, é muita cama para eu dormir, é muito. Daqui 50 anos, será que todos ficariam felizes de Abigail tratar daqui 50, daqui 5 décadas? Tratamos do que vai estar dentro daquilo que estará daqui 50 anos. Apenas isto. Já estão fartos o suficientes. Já estamos fartos o suficientes. Por que ficarmos mais fartos ainda? Então saibam, então podemos contar nos dedos os encarnados que estão aqui, da natureza humana e espiritual e existenciais, em fundamento um milagre, de outra maneira que não fosse milagre, não estariam. E se não fosse o formoso milagre de uma barriga que crescesse, diminuísse, na medida que caiam dela, não estariam. Alguém faz barriga aqui, conte. Por isso tratamos do simples. Que conveniente está e que difícil é poderem tratar entre um e outro disto. Não se trata, cala-se, como se nunca existisse o fundamento. Existe a precariedade do que eu entendo desta vida, extremamente precária, discutível. E tudo precário e discutível de uma vida inteira, de um milagre, é nada insignificante, principalmente depois que se aloja-se num lugar onde vai se decompor, para depois, em outra velocidade, ir para outro campo de vida. Então, o que dificulta para todos nós? O fundamento. Quando estiver do portão para fora, falar do fundamento, falar do bem-vindo. Falar de que tamanho estamos distantes do fundamento do bem-vindo, que é o bem-vindo sustentador de tudo e diz bem-vindo, e faz a possível de existir. Até aquilo que precariamente nos tornamos precários, ele faz existir na precariedade. Então, se não fosse o portal da unificação, ou estes seres que dão inteligência para o portal da unificação e para todos nós que nos manifestamos, que nós temos que ser fiéis. Então eles dizem, tratem do fundamento, mas fundamento, mas fundamento, mas fundamento. Poderiam dizer que não Abigail, mas um ser de luz que chegasse aqui e dissesse para todos nós, fundamento, mas fundamento. Entre todos que, em todos os vossos encontros, por tudo que há fundamento. Como seria? Ele haveria fidelidade? Ou a fidelidade seria o que entendemos do fundamento? O que entendemos da vida? O que entendemos do próximo dia? Do que entendemos dos seres que advêm de nós? Do que entendemos que vai ser importante para ele? Então, fundamentalmente, o que será importante para este ser que está pequenino e está crescendo como todos nós, e que num instante é da natureza humana e espiritual, em todos os quesitos. O que é? Que seria? Então, se precisamos de um fundamento, percorra o fundamento de tudo que faz parte de vossas vidas. Procure o fundamento de vossos alimentos. Procure o fundamento do que significa a prosperidade. Fundamento da prosperidade. E procurem o fundamento. E o quesito do fundamento é muito igual àquilo que fazem os utilizar todos os dias, que somam, que significa crédito,
que dividem o que significa naquilo que possamos discutir infinitamente. Aquilo que toma, aquilo que subtrai. Simples. Então, dentro da equação exata, existe aquilo que soma, aquilo que divide e aquilo que subtrai. Exato. Não tem um quesito de discussão. Diminuiu tanto, é tanto. É discutível, não. Quer dizer que o quesito daquilo que, porventura, vivifica e aquilo que retira a vivificação é do mesmo modo, é uma equação exata. Qual é o fundamento da aquisição divina em nós, de que subtrai, do que adiciona, do que tem crédito ou tem débito? O que tem débito e tem crédito diz de luz e escuridão. Dizem todos os seres que puderam saber daquilo que vivifica e ter o ânimo da potência divina como luz ou escuridão. Então a potência divina não é aquilo que enche os bolsos do numerário de um encarnado nesta terra, porque tem o aspecto também do que soma, do que divide e do que idêntico. Então, se tratarmos aqui, já que tratamos de espiritualidade, ora, tem o quesito espiritualidade para nós todos. Então, o quesito espiritualidade, dentro de um fundamento, é assim. Tem uma das entradas que nós recepcionamos de umas 7 principais, que são muito visíveis para aqueles que têm uma outra visão, que não a do mamífero como todos, e eles podem ter uma visão destas 7 entradas. Essas 7 entradas têm 7 entradas, 7 profundidades. Bom, as 7 entradas é simples de ver. As 7 profundidades precisa ter uma potência divina acumulada imensa para adentrar e ver. Este é o relato de um fundamento, guardem isto. Existe uma entrada para nós. No quesito do Criador e da criatura, que muitos tratam de fé. Significa que a fé disse que está ligada à espiritualidade, porque ela não está conectada a nada que possa ser racional, que possa dar do conhecimento humano civilizatório, que não está dentro da concepção de que podemos conceber algo, até da concepção que podemos conceber filhos e assim por diante. Isto é fundamento. Isto é o máximo possível de uma sala de aula de fundamento para nós, dentro da espiritualidade. Se no quesito do abecedário, se no quesito daquilo que somamos, dividimos, ou daquilo que subtrai, tudo o demais vai ser que jeito. Se o fundamento e da espiritualidade, que significa o elo do Criador para a criatura, nós não inventamos nossa espiritualidade. Um dia eu vou ter espiritualidade. Quando estiver mais tempo, eu vou me dedicar à espiritualidade. Sois a própria espiritualidade. Naquilo que podemos esquecer de que ela existe, de que ela há ou não. Mas se falamos um dia da espiritualidade, é porque a espiritualidade é um fundamento. Então, se o máximo do que possa, ter que produz tudo, até a água que está no seu organismo, diz, eu tenho a predileção espiritual de ser ateu. Não acredito no Criador. Eu acredito na pólice darwiniana, de que tudo se faz dentro daquilo que
Deus faz a possibilidade de criar um jacaré imenso, depois fica pequeno, do pequeno fica enorme. Então, se temos a imbecilidade de tratar a vida como sem fundamento, ou a imbecilidade de sermos ateu, significa que este ateu pode caminhar nesta vida se manifestando o que é de pior possível. Então ele vai somar e dividir tudo de um modo que vai dar tudo errado. Isto é simples. Se o fundamento é para todos vós, se o fundamento significa que dentro da pólice existencial que sois, das entradas que tem, de que prova-se, já que todo elemento da natureza humana e espiritual em qualquer continente é exatamente parecidíssimo. Todos pensam, todos têm a possibilidade de um conhecimento, todos sentem e todos contêm a entrada da fé. Todos. Então, existe a fé que a árvore é o Pai. Então existe na natureza humana e espiritual uma entrada da fé que diz respeito ao Criador e à criatura, e de que ele não inventou para si mesmo. Todas as civilizações contêm isso, e toda a espiritualidade universal, quer dizer, e de que todos tratam dela como quiser, é uma equação que nunca dá certo. A espiritualidade que adentra para cada um é da criatura para o Criador. Se este fundamento for exato, e temos isto para nós em tudo que caminhamos, em todo exercício de nossa vida, ela vai ser uma equação exata. E se a equação exata puder realizar a obra-prima de termos um crédito, uma potência, um crédito da potência divina que adentra em nós, nos formata, esvai ou não esvai. Mas saibam, vossos olhos carnais, que são os mesmos olhos dos mamíferos, e ele disser, eu não acredito porque não vejo. Como vai acreditar que não vê? Então pode dizer que eu e aquele animal maravilhoso que se chama uma vaca não vê. Então é discutível, pode ser que sim, pode ser que não. E podemos discutir entre centenas, dezenas. Será que é? Será que não é? Isso quer dizer que todos os seres que vieram para esta terra com uma visão, e dentro desta visão, muito além da visão carnal, e ele possa ver, na velocidade que ele possa ver, ele significa para nós algo extraordinário, porque ele se torna a nossa visão. E se ela for igual em qualquer continente, se ela for igual em todo onde se trata do Espírito, então ele é uma equação exata. Isso quer dizer que nesse grande tecido civilizatório que estamos adentrados nele, existe um entra e sai gigantesco desta potência divina de que formata-nos como ser humano na natureza espiritual. Então basta desta entrada que é tão gigantesca que podemos mudar montanhas, de simplesmente andar normalmente na Terra já é o suficiente. Nós somos da natureza humana e espiritual. Se ela totaliza-se em nós em totalidade, somos filhos do Criador e não há limite para nós. Jamais precariedade, jamais miséria, jamais degradação, jamais escuridão. Então saiba que dentro da visão maior de seres que vieram para esta terra só para prestar esta obra para nós, e dentro desta visão, que isso é milenar e milenar, tratou-se no Oriente que existe um grande tecido, que seja um tecido, um dos tecidos, que é um tecido kármico. O tecido kármico, ele é tão existencial que todos que dizem daquilo que não conseguem sair desta vida, que eles dizem que tem um karma.
Este tecido kármico é um tecido gigantesco. E todos que recepcionam da natureza humana e espiritual esvaziam-se neste grande tecido. Por isto, algum diz, quando não tiverem mais karma, poderão ver a luz e poderão totalizar-se no Pai. Trataram disto. E alguns trataram tanto do mesmo modo que tornou-se uma equação exata. Não estão nesta terra nenhum de vós por conveniência, nem por escolha, nem por nada neste mundo. Este grande tecido pega-nos e traz, fica aqui. E todos os seres da natureza humana e espiritual, fantasmas, já que desencarnaram, óbvio, naturalmente todos vão ficar fantasma daqui a pouco. E Abimael também ficou fantasma. Um espírito, nossa, se trata do espírito, depois de que ele não está mais encarnado. O espírito do meu avô. E vós sois o quê? Sois o quê? Se o avô estava nessa terra, ele não era espírito, ele era o avô. Depois ele se transformou em espírito. Inacreditável. Como nos tratamos e tratamos a vida. Então este espírito, e muitos que estão aqui, muitos que estão aqui em lucidez absoluta e total do que tratamos. E total, absoluta e total, sentindo nos pés, no estômago, em todas as suas partes, fios imensos. E daqui numa parte poderia dizer, poderia então existir um milagre para nós, de um espírito superior, um guia, vir e tirar todos esses fios meus, e eu ficar livre deles. Então, poderia alguém tratar, e que seja muito caridoso, mas muito caridoso. E este ser muito caridoso pela própria caridade, querer realizar esta obra. Este ser muito caridoso não consegue fazer a caridade para si mesmo, para tirar todos os seus laços, porque estes fazem parte de uma equação exata dentro da lei, de que é uma das entradas nossas, dentro da justiça. De outro modo, faríamos uma comemoração imensa aqui dentro disto tudo, e decidiríamos se viriam para esta terra ou não. Decidiríamos se poderíamos viver estando morto, se não seríamos fantasma. E poderíamos decidir até para onde iríamos. E poderias ter centenas de guias caridosos e que numa petição desta fariam tudo por nós. Existe algo, a lei maior e a justiça maior, que é inviolável. Absolutamente inviolável. Quando há uma querência dentro do que se possa tratar de caridade, porque tratamos de outro modo, o efetivo disto imenso, ele vai poder apenas estar no limite do inviolável e da lei. E quem realiza esta obra? Somos nós mesmos. A equação exata é assim: cuidado com o proveito do tesouro maior do que sois e do que manifesta nesta terra. E do que, dentro da manifestação do que expressa verbalmente, do que expressa fisicamente, do que expressa corporalmente, do que expressa dentro de todos os dons e todos os aquisitivos. Cuidado, muito cuidado. Podemos entender de nosso semelhante o que quisermos, não podemos. Mas nosso semelhante simplesmente vai manifestar-se como ele entendeu que é. Não é assim?
Quer dizer que está falho o que podemos entender do outro, da vida, da espiritualidade. Se existe um fundamento aqui agora, exato, não que chegará amanhã, num postulado exato de que sois da natureza humana e espiritual e não há o que mude, de que sois encarnados e não há o que mude, de que sois mortais, de que não há o que mude, isso tem uma equação. E dentro disso existe uma lei. Então podemos falar o que quisermos dentro disto, porque não vai valer nada. O quesito disto será e é agora. Se isto é, existe algo em nós de que ficamos menores, menos achadores, menos. E temos um respeito profundo, desde o amanhecer, por este bem-vindo. Temos, dentro do milagre existencial, de estar neste universo gigantesco, nesse cosmos gigantesco, numa parte de um planeta que é equidistante de outro planeta a bilhões de luz. Se são equidistantes, qualquer um vai ter que viajar para encontrar-se o outro, no mesmo tamanho. Então, como poderia dizer que isto é menor do que um planeta que está a 500 mil anos-luz? Então somos equidistantes de tudo, nós, equidistantes no milagre, do próprio milagre. Já que se há o equidistante do que tratamos, estamos no interior, assentados nele, fazemos parte dele. Todos os elementos que fazem da nossa vida são mais do que ancestrais. Muito mais do que podemos dizer que são ancestrais. São análogos à criação, da criação, do que se diz respeito a toda a criação. Então há em nós tudo que é definitivamente um milagre. O que entendemos da água? Então, no apogeu desse quesito, no interior deste portal da ficação, que estabeleceu-se entre encarnados, para na pólice disto, poder tratar conjuntamente entre encarnados, todos os desencarnados, todos os espíritos de que estão aqui e os espíritos de que estão lá. De tal modo que podemos dizer, o civilizatório é gigantesco. São bilhões de seres da natureza humana e espiritual, indo e vindo, chocando-se, degradando-se. Então, neste quesito de encarnados, é uma pólice gigantesca. Nesta pólice gigantesca, no portal da ficação, não importaria que aqui estivesse 1 milhão de encarnados, 50 milhões de encarnados, ou nenhum encarnado, seja o que for, nós expressamos na carne do modo que incorporamos, estamos incorporados nesta carne, tratando com todos vós, para dizer que aqui um espírito, e que aqui se manifesta a possibilidade do espírito, do fundamento de todo o fundamento possível. Este é o único proveito que trazemos, e será sempre. Só que esse único podemos tratar daqui 100 anos, porque todos pisam nos fundamentos, e entremeiam nos fundamentos do que entende dos fundamentos. Então, se perguntarem para todos vós, lá no portão, o que foi tratado lá, naquele lugar lá dentro, no interior desta residência? O que falaríamos? Ficaríamos calados porque teríamos que falar do que entendemos disto, mas é difícil entender disto. Então, ficamos com dificuldade de tratar.
Porque em nós só cabe aquilo que entendemos para posteriormente tratar de algo. O fundamento de nós não funciona mais. Querem apostar com a Big Mael outra vez? Se tem que passar por nós do que entendemos, como do que entendemos, vamos falar do fundamento. Então a Big Mael fala do fundamento, porque ele está no fundamento. Não está no quesito de que tem que passar por Abigail, do que ele entende, e tudo fica indireto para lhe tratar do que aconteceu lá dentro. Aí é uma grande revelação. O que está aqui? O que está inseparado do milagre? Que computador virou isto? E todo atributo, até o ponto de Abigail e da sincronia de Abigail e de alguns seres, desde que possa não manifestar esta possibilidade, até que no interior desse portal de unificação, daquilo que possa habilitar uma potência a mais, tudo isto, potência a mais, até que ficássemos não maior, mas ficássemos mais simples, totalmente simples. Tratarem do fundamento. Ora, tratar do fundamento. Quando este bem-vindo e o fundamento do bem-vindo for tão imenso, de que levanta no interior de um milagre gigantesco, e este fundamento trouxer algo na garganta, e vamos expressar algo direto. E assim por diante. Se acertarmos na conta primeira, vamos acertar nas outras. E se acertarmos nas contas primeiras, vamos colocar aquela conta primeira numa equação mais completa. E se errarmos na primeira, vai dar tudo errado na outra. Bom, quem pode dizer do que significa matemática? A matemática é uma matéria exata, não é? A física tende a ser exata também, não é? Não é simples isto? Há um quesito para todos nós da natureza humana e espiritual, no que é direto. É tão absolutamente gigantesco e maravilhoso, que podemos tratar diretamente por dias, horas e por vidas, do que é direto. E fazer do direto o seu caminho, e fazer do direto a sua expressão, e fazer do direto a prosperidade. A prosperidade é uma equação exata esquecida. É mais fácil a equação da miséria. Mas sabe o que entendemos da miséria? Como estamos? Quando estamos no último grau da degradação humana. Quando estamos morrendo de frio e necessitados de alimento. Num lugar onde o excedente de alimento é gigantesco. De que tipo de coisa da criação que nós somos neste universo de milagre? E nos tornamos pervertidos na miséria. Isso significa que tratamos de algo, no fundamento de todo o fundamento, que já tratamos, para todos que já estiveram e para todos que estão vindo agora. Porque sempre tratamos, não importa, que precisem retornar 10 vezes. Uma é necessária e uma é suficiente para depois estarmos aqui e aproveitarmos em conjunto do que é o fundamento. E isto traz alegria, não traz algo que nos espeta
nos espeta com a faca. Se algo nos espeta com a faca de fundamento, é que no aquisitivo de nós mesmos, parece que só sabemos viver sem o fundamento. E nos ofendemos, e nos ofendemos, e nos ofendemos. E do quesito disto, o grandíssimo Oriente, de que falamos da antiguidade dele, mas a antiguidade dele é recente. Tem 10 mil anos, 5 mil anos, que é muito recente. Formatou uma possibilidade da simplicidade máxima, poder traduzir a expressão dentro do fundamento. Como é difícil. O mais fácil está no quesito daquilo que podemos entender e multiplicar e dividir em uma multiplicidade de possibilidades. Então que possa saborear o quesito deste fundamento entre nós. Se existe um lugar onde o fundamento apenas importa, e que sois o próprio fundamento, e de que algo aconteceu, desde daquilo que toda a visão que possa ser, que algo se dividiu, e ficamos uma propriedade particular. Perante tudo, esta propriedade particular, ela tem uma sobrevida, e a continuidade da sobrevida é de tal modo que se ela não existir mais, não sois mais. E se isto for o maior engano possível, quando não existir mais é o que sois. Se marchamos continuamente numa expressão, num conto, num histórico, onde de uma vida inteira, e por sinal dentro da vida inteira, e daquilo que deu exatamente tudo, o contraponto daquilo que poderia ser magnífico, contamos isto muitas vezes. E contamos muitas vezes de um modo onde saímos do fundamento, entendemos de algo e vamos indo, entendendo, até que tudo onde entendemos, dissemos, olha, foi um fracasso. Mas contamos de novo. Mas contamos de novo. Como que poderíamos, pela expressão, trazer algo que podemos contar de novo e de que não seja um fracasso, que seja uma pólice, e que desse fracasso poderíamos dizer, então deixa eu retirar o que trouxe o fracasso, e vai vindo. Vai ver que está lá no princípio, lá no começo. Subtraiu-se, depois disto, depois foi um fracasso. Então, num conto de fracasso, apenas retorna até o princípio da conta. Nossa, errei num número. Errei num quesito que eu entendi errado. Tinha certeza que era absoluta. O que faz dentro de nós fazer uma conta errada? E depois de entendermos que esta conta estava certa, o que será? Será que ouviram falar de alguma coisa contrária? Será que nós mesmos conquistamos, alicerçamos a possibilidade de existir alguma coisa contrária a nós? De que no resultante final sempre será fracasso? Isto quer dizer que todos nós, e todos encarnados, têm algo contrário. Manuseia o contrário. E traz em nós um crédito tão absoluto que vamos indo, com certeza absoluta do que seja. Então isto quer dizer algo muito refinado dentro da espiritualidade, que diz algo.
da luz e da escuridão. Óbvio, natural, que a escuridão vai fazer sem luz uma conta errada. E vamos colocar nossa vida inteira numa conta que possivelmente tem uma adição, uma subtração, ou uma divisão, ou uma multiplicação que não cabe. E ele vai indo. Mas nós temos certeza absoluta. Edificamos em nós mesmos essa certeza. E ficamos a própria certeza de uma rachadura, daquilo que se rompe. Entre aquilo que pode estar próspero perante a espiritualidade reinante em nós, ou pode estar não próspero. Aí colocamos, por acaso, todas as justificativas possíveis, que tropeçamos na hora de escrever, que fomos empurrados na hora de escrever, e vamos indo. Então recordem todos os seres que estiverem próximo de vós, e de que acumularam muitos dias, como este que está aqui, acumulado muitos dias, como a Big Mael, acumulado sem milhares e milhares de dias, que poderia contar os dias do amanhã, de que pudesse estar aquilo que vamos atingir, e estaríamos ricos do Pai, desta potência divina, que faz de nós, inflados dela, sabedor exatamente de todos os instintos possíveis dos caminhos, e de toda a revelação possível de tudo aquilo que estava contrário, que nos fez contabilizar de outro modo. Contabiliza de outro modo para ver. Contabilizando de outro modo, no exercício legal de um grande negócio, provavelmente, muito provavelmente, ele fracassará. Toda equação igual para tudo. E o que significa revelação? Que quando há uma luz, além de tudo que entendemos, esta luz ilumina algo que diz assim: Nossa Senhora Aparecida das Graças, errei na primeira conta. Esta conta pode ser tanta coisa. Se errei na primeira, eu errei na segunda. Fui acumulando débito. E o crédito que precisava desapareceu, minguou. Isto é exato em todos os campos do que significa natureza humana e espiritual e idêntico. Na última hipótese de uma grande empresa, é a empresa onde podemos estar ativados e podemos estar vivificados e podemos estar condensados do lucro gigantesco que é a potência divina, que não desaparece por todas as partes, trazendo um débito que podemos entender uma grande angústia, uma grande melancolia, um grande estado de sentido e não ter sentido e direção, um grande estado de dizer o que estou fazendo nesta terra, um grande estado de até num débito gigante desta potência divina, que ele querer colher, matar aquilo que não morre. Implica tratar com todos vós, e pela gratidão e pelo bem-vindo de todos vós encarnados, salientar que há centenas, milhares de seres, como já tratamos, que viraram espírito. Espírito do avô, o espírito do irmão, o espírito disso. Sendo que quando estavam aqui repetindo pela segunda vez ou terceira, ele não era um espírito, ele eram pessoas.
Então, para os próximos espíritos, que possam ser irmão, tio, de tudo que possa ser desta vida, saibam disto. Podemos levar as impressões de tudo que tratamos. Podemos levar a impressão de uma conta que não foi bem feita, e ela continua lá mal feita. E a progressão continua da uma conta mal feita. E depois temos uma revelação de que apaga-se aquilo que se apaga-se, que escreve-se, apaga tudo, começa de novo. Aí vem algo novo, uma novidade que aumenta, não o antigo que melhora. O antigo tem uma referência de equações inexatas, tem uma referência daquilo que no princípio e do fundamento perdeu-se e continuou-se fora disto. Uma novidade que cresce. Como mal contabilizado. Quando nem dentre mal contabilizados esteja num fracasso, como arrumamos isto? Como contabilizamos para arrumar isto? De muitos modos. Só que o fracasso continua. Estejam felizes por tudo que tratamos. Porque dentro do fundamento deste portal sois um milagre. Em esquecimento de algo que dividiu-se e criou-se uma personagem que aliena-se do fundamento, do bem-vindo. Então eu poderia dizer para um vosso semelhante que chega próximo de vós, está muito longe do bem-vindo, está maltratado dentro das suas equações, do que entende das equações, poderia dizer para este ser do que significa o bem-vindo, do fundamento. Então, para Big Maya, o trazer do fundamento, e de qualquer um não tratar do fundamento, é porque são muito mais importantes do que a Big Maya, infinitamente mais importantes do que a Big Maya. Porque falar do fundamento tem a aparência de que ficamos menor, ficamos idiota, imbecil. Então o Big Maya deve ser um idiota e um imbecil de tratar de fundamento, e ter a alegria do fundamento, e viver o fundamento, ter a quiescência do fundamento. E a quiescência maior deste fundamento é a espiritualidade que não está em algum lugar. É o nosso fundamento de espiritualidade. Então saibam, estamos num recinto de onde? No interior desse portal de ficação, há seres que não são visíveis, já que desapareceram todas as impressões carnais. Toda a visibilidade está para outros seres que também desapareceram todas as impressões carnais. E só quando chegamos lá para saber o que é, que consignam a possibilidade de uma retenção, mesmo que bem pequena, aqui neste portal da ficação, que diz respeito, assim, de que a potência divina não tem limites.
E quanto mais a potência divina, mais simples, menos peso, menos cansaço. Menos que precisamos provar da grande importância que temos. E assim por diante. No quesito disto, como sempre, dentro da fidelidade deste portal de unificação, e de que diz respeito a tratarmos de um assunto tão especial, de que sempre este único assunto especial não precisa de 2 ou 3, vai fazer parte de tudo de que possamos recordar. Então valorizamos a possibilidade de que, para o encerramento daquilo disto que aqui reinamos, e neste quesito, desta potência mais entre nós, apenas um tanto de descanso. E quando um ser da natureza humana e espiritual desperta um despertador dentro dele, de que tudo aquisitivo deste mundo inteiro, de tudo que possa ser, nada representa mais, e de que há um ensejo tão grande, de um fundamento que adentra, que podemos dizer da espiritualidade, que é o fomento máximo de sua vida. Já que pode estar revelado de qualquer circunstância, do que possa ser maior neste mundo, nada possa mais representar. Não pelo fracasso, ao contrário, pelo grande aquisitivo de uma bem-aventurança imensa, que esta bem-aventurança imensa requer algo de retornar à grande bem-aventurança. E este ser humano da natureza humana e espiritual, que não teve algo mais que é colocado a mais para ele neste mundo, e também daquilo que tratamos, de que dentro de todas as revelações e de todas as tramas e tudo, teve uma disposição imensa por aquilo, gigantesca. E se de refazer a conta onde estava o fundamento do princípio, e de refazer, e fazer de novo o novo. Sempre para este ser integralizado. Vai surgir à sua frente, onde estiver, uma passagem. Quer dizer, onde estiverem, a possibilidade de uma passagem. Então não vão caminhar para algum lugar da passagem. A passagem é uma extensão da potência divina que naturalmente acontece para cada um de vós, de todos vós, seja para quem for. E que significa um rito de passagem, já que, neste quesito imenso, há um último teste, uma passagem, onde um guia bate as costas da omoplata esquerda e diz assim: estás pronto? Eu vou ser vosso guia nesta passagem. Só que tem algo. Vai só e sem nada. Apenas com a fluência desta totalidade. Posso? Não. Não. Esta passagem é única, será única, inquestionavelmente única, inviolavelmente única. Então esta passagem não tem a característica da caridade, é isto? Quer dizer que inventamos a caridade para nós, de um modo ou não caridade, daquilo que profundamente nos interessa, sendo profundamente trapaceiros. Então, a fidelidade e a dignidade da proeza do caminho e a jornada espiritual, ela é absoluta.
E esta passagem tem uma porta. Então, se a porta existe, ali, a porta existe em tudo. A porta é o que delimita, é o que fecha, é o que não dá possibilidade de entrada. Isto é uma porta. Pode ser visível e invisível, pode ser de todos os modos possíveis. Uma porta pode ser um impedimento que está em vós, que faz a conta errada. E sempre faz a conta errada. Aí traz um impedimento do quê? De uma equação que se faça perfeita. Impede um impedimento. E esta porta que tratamos na exata potência deste ser da natureza humana e espiritual que se apresenta. Ela incorruptível, abre ou não abre. Mas ela abrindo, existe algo que este ser da natureza humana e espiritual deixa tudo. Isto por acaso é algo crístico, profundamente crístico. E algo de uma velocidade muito maior do que possa entender. Esta passagem puxa para dentro de uma maneira, de uma velocidade imensa, que na velocidade que todos estão acostumados, numa velocidade baixíssima da encarnação, seria a morte física se entrasse. E que para poder ter a opulência de adentrar com o corpo físico, precisa ter este corpo físico todo já iluminado. De outra maneira não sobreviveria. Estamos falando do ser da natureza humana e espiritual encarnado, na proeza máxima do que possa existir. E se ele, quando atravessa, ele chega no espírito do descanso. Da terra do descanso, do reino do descanso, como quem. Ora, por que o descanso? Porque o cansaço gigantesco encarnatório de todos os bilhões de seres que podem dizer não estou cansado, dentre todos os aquisitivos que tenho, não é verdade? Porque estarem totalmente em descanso. Nenhum encarnado sabe o que é. Nenhum. Porque o descanso em totalidade, para um ser da natureza humana e espiritual, no descanso em totalidade, só por assim dizer isto, sente-se na glória do Pai de Deus para sempre e eternamente. Junto exatamente com o descanso, na prioridade do descanso, daquilo que vem por natureza do descanso, é a gratidão. Isso quer dizer que da natureza humana e espiritual, a gratidão é um coeficiente da própria natureza humana e espiritual para todos, no inferno e no céu. A gratidão existe. Podemos ficar gratos de maneiras mais perversas possíveis. Podemos ser caridosos das maneiras mais perversas possíveis. E na gratidão, no território do descanso e da gratidão, instantaneamente, numa velocidade gigantesca, entramos em oração. Isso quer dizer que, como o descanso é simples de dizer que faz parte da natureza humana e espiritual, a gratidão também. Então existe um grão de areia de gratidão, existe uma montanha de gratidão. E entrar em oração significa que a oração, ela não está em algum lugar que vamos orar. A oração é intrínseca a nós na entrada principal da fé. Quer dizer que nós só temos um oratório no que diz respeito à totalidade da nossa natureza,
e que estamos neste oratório, ou entendemos que está num lugar separado, batemos a porta de impedimento naquilo que possamos entender de nossa vida, e quando quisermos, vamos adentrar a um lugar de orar. Podemos entrar no lugar para a remissão dos pecados. Podemos até podemos ficar pedintes e ser aconselhado que por algo podemos não ter mais o pecado. Então há limite para a impressão humana. Então não assinte com as mãos, as duas palmas da mão. Todos. Quer dizer que este assinte simplesmente é algo de nós que diz: estou em presença e estou pronto. No interior deste portal de edificação, há 3 vertentes quando entramos em oração. Em todos os níveis da oração possível. A primeira vertente é que sempre haverá uma equação exata. Seres da natureza humana e espiritual, estejam em qualquer plano ou desplano, ou seja o que for, que antes não eram pessoas, depois ficaram espíritos, e de que eu tenho um anseio, o anseio da natureza humana e espiritual de reencontrar. Trazer o manifesto de reencontrar. Assim sendo, por nada que fosse de um modo aleatório, cada ser que vai entrar para cada um de vós, diz respeito, que ele trazia o ensejo, e no ensejo, existe o ser que vê o ensejo, de que tamanho é o ensejo, como é o ensejo, de que tamanho pode este ensejo trazer. Então suas palmas virão por cima. Então todos se tornam agora espíritos, fantasmas. Então não somos seres especiais que reencontramos um espírito, ele bateu em nossa mão. Pessoas importantes. O que trataram é para cada um de vós. O que poderiam tratar vós com este ser que aqui está e na pólice do ensejo de estar convosco? E que este ensejo, no fundamento deste ensejo, significa o apogeu de que o fundamento é o que temos de tudo nesta vida. E é uma pequena eletricidade nas mãos. É a eletricidade de algum ser invisível que virou espírito de algo, encostando em vossas mãos, que é um espírito. A segunda vertente, o segundo indicativo, é um guia. Já que o guia preconiza a nossa vida de um modo ou de outro, que quando a água sobe demais, fundamentalmente,
clamamos por um guia. E por assim dizer, um guia, não é um guia para cada um. Um guia, ele mora numa irradiação. E nesta irradiação combina com a irradiação de seres, encarnados ou desencarnados, e ele atende o núcleo destes seres que estão na mesma irradiação, na mesma vibração. E este guia sempre vai tratar de algo muito importante. Um guia não é desobsessor. Um guia não é aquele que fizemos os cálculos errados e ele vai arrumar os cálculos para nossos bolsos ficar cheios. Um guia não é aquele no momento do flagelo. Um guia, ele é aquele que se apresenta sempre em todos os módicos possíveis de uma passagem. Então o guia mais simples dos simples de todos que conheceis é que quando todos se perdem na mata, já que quando estão na mata perde o sentido, a direção, perde a noção de que a água pode estar a alguns metros e de que só um ser que conhece aquele lugar pode ser um guia. Isto é muito simples. E quando este guia aparece deste lugar, então ajoelhamos e choramos por este guia. Ele diz, siga-me. É muito simples. Aí seguimos o guia e saímos da mata. Agradecemos, viramos as costas e vamos embora. Então isto não é simbologia, isto é assim. Então quando tratarem com guia, tem uma pólice entre nós de muita dignidade. Porque se quisermos fazer uma passagem, e de que esta passagem tenha legitimidade, ele vai atender. Diz, siga-me. Mas posso isso? Siga-me. A terceira vertente, o terceiro indicativo, são seres que têm o intento, tem algo dentro de seu dom específico da criação, que são curadores. Tudo que existe para degradar aquilo que faz a necessidade da cura, existe o curador. E se existe o curativo, se algo está por curar, existe o curativo, estão em todas as essências desta terra, para todos os encarnados e todos os animais que aqui estão, por assim dizer, basta encontrá-los. Basta seguir aquilo que é indicado. E no indicativo de um poder maior de toda a natureza humana e espiritual, está naquilo que possam descrever de si mesmos e de seu intento, utilizando os verbos, e utilizando uma potência para realizar esta obra, e tudo que está escrito e tudo que está intento, independente do que está escrito, será vasculhado tudo, e tudo que for absolutamente dentro da lei maior será realizado. Existem seres que não são da natureza humana, espiritual, que residem dentro dos elementos, que são curativos, querem curar tudo que está dentro do seu elemento. Então, se há um órgão que tem muito do seu elemento, eles vão entrar lá e vão querer limpar aquilo. São limpadores. E existem muitas literaturas disto.
são velozes, muito velozes. E naquilo que dentro da lei maior estiver distante, da lei maior, poderão estar também. Então pode indicar cada um de vós, de onde quiserem, para um outro ser, e de possam dirigir vossa intenção através deles. Encostem as duas mãos. Quando encostamos as duas mãos, diante desse todos os fundamentos, existe um reino, que é o da consagração. Uma estadia que faz parte da natureza humana e espiritual, que eleva-se através da consagração. A consagração é o laço mais sutil possível do grande mistério, do reino deste grande mistério. Consagração. Então, no épico crístico, Cristo consagrou o seu sangue. No dialeto dos seus discípulos. E no que incluía, aquilo era gigantesco. Consagrava-se, enfim, o fundamento do fundamento de Cristo nesta terra, com toda a sua integralidade e com todos os seus poderes, e tudo vindo estar encarnado entre todos, sinalizando isto que tratamos aqui. Primeiríssimo lugar, o Pai. O Pai que sustenta tudo. E quando notar vossos semelhantes, são efeitos sustentadores, sustentados. E tudo deste reino, de todos os reinos, de todos eles. E incide algo que está muito além do épico crístico. Muito, 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 que diz respeito sempre numa equação exata, Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai e o Filho, o Criador e a criatura, e o Espírito Santo. Algo que jamais poderíamos tratar disto. O poder divino que abençoa. Podem abaixar as mãos. Esta potência divina maior entre nós, simples. Dignifica-se para todos nós e para todos os seres que aqui estão e para todos nós, o que significa algo que pode revelar-se. Uma luz de que vê. Uma luz que vê. Velar é uma vela que esteja acesa. E de que vela? E vai velar todos vós. Velar o quê? Uma luz que incide dentro de algo. Da espiritualidade que diz, de que é uma luz, e de que incide, que possa revelar o ser especial, a natureza maior de todas, de que não morre.
existe uma advertência para todos nós. Para tudo neste mundo, daquilo que efetiva-se algo, no indicador da cura. Existe algo que precisamos cuidar disso, cuidar. Então, se quebramos o osso, precisamos cuidar do que o osso se faça, se refaça. E se há alguma cirurgia muito sutil, ela materializa-se lentamente. Então precisamos cuidar e ter um período de atenção nisto, um período de repouso e um período de um respeito profundo que podemos ter de nosso organismo. Se existe algo que incidimos e anotamos, que não está na parte física, mas está no outro a parte do que indicamos. Um débito da dor, que ninguém sabe, só nós sabemos ou quem sabe que tem. Isto quer dizer que está vazia de algo. Vazia de algo do que tratamos, da potência divina, que se preenchida, desaparece por completo. Aonde erramos a primeira conta? Bens a Deus. Salve, filhos e filhas. Que esta pequenina vela suspensa esteja com todos vós, na medida que adentre em vossas vidas, que entendem. Revela-vos. E há uma bruma aqui, uma bruma. Esta bruma, assine embaixo todos os tratados. Estamos encerrando.